Ele é o nome de um capítulo de um livro que se chama Mundo Regenerado. É um livro de Divaldo, né? Psicografia. Ele psicografou Joana de Ângeles. E tem uns capítulos antes que se chama Confia e Age. Aí eu falei assim, não, eu ainda não estou preparada para isso. Aí continuei lendo, Confia e Espera. Aí eu falei, bom, isso acho que está mais do meu tamanho. Aí vamos lá, né? Vamos estudar essa questão da confiança e essa questão da espera. Vocês, nesse mundo regenerado, todo mundo aqui já ouviu falar de um mundo regenerado? Estamos todos comentando que nós estamos chegando lá, não é? O mundo está se transformando. E qual é a característica maior desse mundo? O que vai acontecer quando a gente se tornar esse mundo regenerado? O que vai ser? Como é que vai ser? Mais amor? Será que vai mudar alguma coisa do que ele é hoje? Assim, um dia a gente vai ser... Hoje nós estamos no mundo de provas e expiações e amanhã a gente está no mundo regenerado e de repente tudo ficou assim uma maravilha. Será que vai ser assim? Quem gostaríamos que fosse, né? Mas assim, a natureza não dá saltos, então a coisa não vai ser assim tão depressa como a gente desejaria. Então, assim, quando a maioria dos espíritos no planeta forem bons, estaremos aí chegando no mundo de regeneração. Agora, a maioria é 50% mais um, né? Então, a gente vai ter ainda 49,99999% de que ainda estão no caminho, concordam? Então, para a gente pensar assim, como é que a gente vai chegar nesse mundo de regeneração? A maioria tem que ser bom, não é? Mas o bem tem que se sobrepor ao mal, né? E isso significa o quê? Que a gente pode só esperar aqui e a coisa vai seguir o fluxo? Não. Isso já pressupõe que a gente vai ter que fazer um esforcinho, um trabalhinho aí para a gente se melhorar, né? Porque a gente fica pensando assim, 50% mais um, eu posso ficar aqui tranquila nos 49%, não preciso fazer nada, que o resto me carrega? Não dá, né? Então, a transformação que o Cristo nos pediu foi de um em um, de coração em coração, e a gente está chegando num ponto assim que está percebendo que a gente não consegue mudar ninguém. Na minha idade que eu tenho netas, falei assim, aí você vai assim, percebendo que realmente é só eu mesmo. Nem meu marido eu consigo mudar. Perco as esperanças, as mais jovens. Mas, então, os maridos falam das mulheres, mas meu marido fala até hoje, você não mudou nada. Então, vamos entrar nessa questão da confiança, né? O que significa confiança? Se eu for lá no dicionário, está lá, crer, acreditar na verdade das intenções de alguém. Então, nesse crer já me chegou assim a questão da fé, né? E vocês todos que participam aqui dos tratamentos, vocês todos que participam das aulas, ou alguém que já estudou o Evangelho, quando Jesus curava alguém, o que ele dizia? Quem que curou? A sua fé te curou, né? E se a gente for pensar bem, somos ou não todos enfermos aqui, se a gente está chegando numa regeneração? Então, a gente está saindo de uma enfermidade, de uma doença, seja ela do coração, do sentimento, seja ela do corpo físico, seja ela mental, mas a gente está saindo e estamos nos regenerando. Pode também significar contar alguém muito especial, né? Algo que se quer manter em segredo. Então, eu vou confiar essa notícia aqui para Augusta, porque eu sei que ela vai manter isso entre nós. Atribuir a alguém uma obrigação, um trabalho, uma missão. Eu confio
em alguém para preparar esse caminho para mim, ou para preparar essa aula para mim, entregar alguma coisa aos cuidados de alguém. Eu confio essa chave para o meu vizinho, para ele cuidar da minha casa enquanto eu estou viajando, né? São várias acepções aí. Mas a gente vai ficar com essa primeira que eu comentei aqui, o que é a fé. Lá no capítulo, lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo todinho dedicado à fé. É o capítulo 19, em que o título é A Fé Transporta as Montanhas. E quando a gente vai estudar ali, é uma passagem em que um senhor chega a Jesus e diz assim: meu filho, ele é obsediado, ele se bate, ele se atira no fogo, ele se machuca, e vim aqui falar com os seus seguidores, os seus discípulos, e ninguém conseguiu curá-lo. Né? Então eu vim aqui falar com você para pedir que você cure. Aí o que Jesus diz? Homens de pouca fé. Estava falando com os discípulos dele naquela época, naquele momento, mas acho que ele está falando conosco hoje. Então, se a gente estivesse aqui, vamos pensar que nós estamos aqui e a pergunta que nós estamos recebendo, né, ou essa chamada, essa demonstração que a gente está recebendo é homens de pouca fé. Se tivesses a fé de um grão de mostarda, né, moverias montanhas. Aí eu trouxe aqui a figura da sementinha da mostarda, né? Não sei se vocês percebem aqui, ele está segurando aqui a sementinha para se tornar essa árvore enorme. Né? Então você olha a árvore, você imagina a semente. E essa visão contrária que Jesus nos traz, porque a gente pensa assim, se você pensa na árvore, você vai ver os frutos, né? Se os frutos são bons, a árvore é boa. Você nunca pensa na semente. Pensa. Né? O que foi preciso para aquela árvore chegar ali? Então, mas se a gente tiver essa fé, o tamanho dessa sementinha, você vai conseguir mover montanhas. Aí chega a doutrina espírita e vem tirando os véus, né? Dessas lições do Cristo. Então, porque a gente fala assim, vai morrer a montanha, você pensa logo na montanha de lixo. Né? Aqui, na Flórida, não tem outra. Mas que montanhas são essas? Então, a gente vai ver lá, vai estudar lá no Evangelho que essas montanhas são as nossas montanhas internas. Né? As dificuldades que nós temos, as fragilidades que nós temos ainda que vencer, aquela parte que ainda não está boa, né? O que vai precisar para ela se tornar boa, para a gente se regenerar? Tem dificuldade, tem montanha maior que essa? A gente transformar o nosso ladinho, que a gente sabe que está doentinho, né? Que às vezes a gente fala assim, nossa, a minha dor de cabeça, como diz a Marisa, assim, é minha, ninguém me tira, né? Vira um petzinho nossa, que a minha dor nas costas, as minhas impossibilidades de fazer, de me mover, de fazer o que é chamado, que a vida me chama a fazer. Né? Sim, a minha zona de conforto. E vai transformar essas montanhas, então, né? Transportar essas montanhas. Aí lá no Consolador, não, ainda nesse capítulo, ele ainda diz assim, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir um determinado fim. Então, se eu quero transportar alguma coisa, ou transformar alguma coisa dentro de mim, se eu ficar naquele assim, não sei, não tenho certeza, ou eu tenho medo, ou eu acho que eu não estou preparado, acho que eu não consigo, ainda não entendi direito a lição, ainda não sei bem o que ele quer dizer com isso, será que eu consigo me transformar? Precisa ter um pouco de confiança, né? Confiança em quê? Em você mesmo, que você pode. Às vezes você fala assim, alguém te chama e fala assim, vem aqui fazer esse trabalhinho aqui, seja onde for, no seu trabalho, na casa, aqui na casa espírita, e às vezes é algo que você ainda não conhece bem, ou algo que você
ainda não tem o domínio, e você fala assim, acho que eu não estou preparado. Eu não vou conseguir fazer isso. E aí o que você faz? Você tem 2 escolhas, não é? Ou você se prepara mais e faz, ou você faz e se prepara enquanto faz, ou você fala, não, dessa vez vou passar, não vai dar. Não tem escolha certa ou errada aqui. São escolhas que nós fazemos na vida, não é verdade? Às vezes a gente fala, não, nesse momento aqui não vai dar para fazer nada. Mas quando nós fazemos e nos superamos, existe, acho que todo mundo já passou por uma situação aqui assim, existe um prazer, não existe? Existe um prazer imenso no aprendizado, que até uma área do cérebro do aprendizado aí se acende, a gente consegue ver isso numa imagem, num exame de imagem. Quando você consegue superar e fazer bem feito, então existe assim, uma coisa que não dá nem para explicar. Uma alegria assim, que você sente de ter conquistado e de ter superado uma dificuldade que você tinha. Então, existe uma consequência, né? Uma consequência para as nossas escolhas. Porque se eu escolher ficar parada em casa, tudo bem, não vai acontecer nada, mas também não vou sentir nada. E o meu talento vai acontecer o quê? Ele meio que se apaga, né? Então, aquele que tinha um talento, por medo, enterrou na terra. Lembram da parábola dos talentos? Ficou com medo de perder aquela moeda que o Senhor deu para ele, enterrou. Fiquei com medo de perder. Mas então nem essa moeda você vai ficar, né? Dá essa moeda para quem fez mais. Isso são os nossos talentos espirituais, não são? Vai ser bom, mas se a gente não pratica isso, entre nós, como é que a gente vai aprender, né? E lá no Consolador, Emmanuel. Consolador é um livro de perguntas e respostas que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, né, seu mentor Emmanuel. Nessa questão 354, ele fala, poder-se definir o que é ter fé? Aí está lá. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Não estamos mais falando de religião aqui, tá? Ela fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocadas pela luz do sentimento. Então, aí já não é mais a minha teoria, na minha razão, meu cérebro dizendo assim, olha, você sabe tudo isso daqui, então você pode fazer. Obrigada, Sandrinha. Então, você consegue fazer isso aqui. Não, é aquele sentimento, né, que toma conta da gente, fala assim, não, agora eu vou fazer. Eu vou fazer, porque eu confio e eu sei que eu vou conseguir, né, conseguir dar esse passo, que agora, nesse momento, parece maior do que eu, mas que num momento em que eu me vejo como espírito imortal, eu sei que a minha vida não acaba no meu desencarne. Né? E as escolhas que eu faço hoje vão impactar o meu amanhã, seja ele nesse corpo ou no próximo, ou sem o corpo. O espírito, porque é sentimento, o espírito sente, não é? E vamos então falar sobre esperar. Né? Não confia e espera. O que vocês pensam quando fala assim, espera? Primeira coisa que me veio na cabeça é um ponto de ônibus, você senta ali no banco e espera. Não é? Você espera o ônibus passar, você espera o milagre chegar, você espera que Jesus lá de cima, né, venha aqui, me tome nos braços e resolva a minha situação, né? Assim, como é que eu vou fazer? Meu Deus, agora dia 1º, tem que pagar minhas contas. Não é assim que a gente faz? Então, esperar. Ficar em algum lugar até que chegue alguma coisa ali, ó. Primeira coisa que eu pensei. Eu sento no ponto de ônibus e espero o trem chegar, né? Na estação, espero o trem chegar. Mas pode ser contar com, né? Desejar, supor, gestar. Olha isso, está esperando um bebê. Mas também pode ser
ter esperança, ter fé em, confiar. Nossa, eu voltei na fé. Voltei para a fé e a esperança. Não é só fé, é com esperança. Né? Então, confia, espera. Agora mudou de tom, mudou. Porque antes eu estava assim, confia, né? Deus vai cuidar de você. Cuida de todo mundo, não vai cuidar de você? Vai cuidar. E espera, senta aí e espera que o trem vai chegar para te buscar. Só que agora mudou de figura. O confia, você vai ter que fazer um esforço, um trabalhinho em você. Você vai ter que ter uma fé, né? Tão sentida e tão racionalizada que você vai fazer as coisas mesmo sem saber o que é exatamente, né? Que aquilo ali está sendo pedido de você. Você não tem todos os passos ainda, você ainda não vê todas as possibilidades, mas você sabe que você vai conseguir sair daquela situação. Você sabe que por mais difícil que esteja a enfermidade, o momento, o problema, a dificuldade, aquilo ali é uma lição. É uma lição que você vai aprender e vai passar. Não é um momento da gente sair da vida, de desistir agora. Não é um momento em que eu sou muito fraca e não vou dar conta. Não, eu vou conseguir. Eu vou conseguir porque o frio vem de acordo com o cobertor. Ninguém vai receber mais do que aguenta, né? Os recursos nos foram dados por Deus para a gente lidar com essa situação de hoje. Senão a gente não estaria aqui, não estaria passando por essa pendenga. Né? Então vai ser... tudo tem essa ordem de coisas, porque se a gente for pensar, quando a gente vê a nossa vida, olhar um pouquinho para trás, os que viveram mais vão ter mais oportunidades que outros, mas vocês vão ver que foram certos momentos em que a gente chegou assim no fundo do poço e saiu, né? Superou. E os poços, às vezes, foram ficando mais profundos. Quanto mais a gente passava, ultrapassava o próximo parecia que era mais fundo ainda, não tem essa impressão? Gente, complexidade dos problemas significa que a gente aprendeu alguma coisa atrás, não é? Por isso que está ficando mais difícil, senão a coisa estaria se repetindo. Às vezes acontece isso também, a gente não aprende a lição e vem aquela coisa, né? Nossa, de novo, passando por essa situação. Passei com meu pai, agora estou passando com meu marido, agora estou passando com meu chefe, agora estou passando com meu amigo. Aprende a lição, né? Mas não espere que os problemas fiquem menos complexos, não. Você vai continuar lidando com coisas cada vez maiores. Só que com mais alegria, porque você já sabe que consegue superar, né? Com mais fé, com mais confiança, porque a gente já sabe que passou por tantas coisas, vai passar por essa também. E com mais esperança de que vai melhorar, né? Porque da mesma forma que as complexidades aumentam, os resultados também aumentam. Em beleza, em alegria, em amor, em situações que às vezes você vai se ver assim, em situações muito difíceis, mas com a ajuda que às vezes você nunca imaginou que ia sair, que ia acontecer daquela forma. Às vezes você recebe ajuda de pessoas que você nem conhecia. Então, nós estamos aqui numa família mesmo. Tá? Então, a gente não lembrar que conhecia aquela pessoa é só um momento, é temporário. Nós vamos chegar num ponto assim que todo mundo vai se olhar uns nos olhos dos outros e vai se reconhecer. Não é? O momento da regeneração, o momento que a gente vai estar se curando da nossa própria cegueira, do nosso próprio egoísmo. Né? Vai parar de olhar para si mesmo para poder encontrar Deus no olhar do outro. Então, a gente vai conseguir chegar lá. Agora, tem uma coisa, não sei se vocês aqui, todo mundo aqui teve oportunidade, porque a gente fez esse estudo na casa, nós fizemos um estudo de Paulo Estevão. Paulo Estevão é um livro também psicografado por Francisco Cândido Xavier, né? De Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, que conta a história de Paulo de Tarso. E esse confia e espera me lembrou muito, quem estudou vai saber do lema de Abigail.
né? Abigail era o amor da vida de Saulo, de Paulo de Tarso. E ela desencarna antes dele, aparece para ele em sonho e ela dá umas instruções para ele. Mas, resumidamente, assim, ama, trabalha, né? Espera e perdoa. Né? Então, quando ele fala assim, poxa, ter fé e ter esperança, lembra um pouco de Abigail, né? Porque naquele momento Saulo estava assim, bem por baixo, e vê a mulher, ele dá-lhe uma cacetada e fala assim, levanta, força, você pode. Né? O que eu tenho que fazer? Ama, trabalha, vai. Né? E nesse livro, ela se chama Abigail. Nesse sonho, ela fala para ele assim, para Saulo. Saulo era... Quem teve aqui, teve a oportunidade de assistir a aula de Ayrton antes, vai ver bem isso daqui. Nossos antepassados conheceram o Deus dos exércitos, aquele Deus forte, vingativo, não é, das guerras. Nós, porém, conhecemos o Pai, que é o Senhor do nosso coração. A lei nos destacava a fé pela riqueza das dádivas materiais nos sacrifícios, mas o Evangelho, a Boa Nova do Cristo, nos conhece pela confiança inesgotável e pela fé ativa ao serviço do Todo-Poderoso. Quando Jesus chega para a gente para mostrar o Pai, ele muda um pouco o paradigma. Né? A gente antes tinha um Deus que a gente tinha medo, respeitava, mas tinha muito medo, para um Pai de amor. Aí um pai que é amoroso, quem é que tem filhos? Você vai dar pedra para o seu filho quando ele pede um pão? Se nem a gente faz isso, que dirá o Deus. Olha a imagem que ele trouxe para a gente, que bonito. Você não precisa ter medo, você precisa amar. O amor não teme, não é? E aí, quando você conhece esse Pai, você sai daquela ideia do Deus de que eu tinha que respeitar e ter medo, do temor para o amor. O que acontece com você? Com a sua confiança? Você acha que você vai seguir pelos seus caminhos assim, com um Pai que você confia e vai precisar ter medo? Você acha que você vai precisar... Você acha que qualquer situação que a gente passar vai ser em vão? Quando o amor está envolvido, não é impossível isso. Não é? Então, isso é o sentimento, é o que a transformação do sentimento está fazendo conosco. Eu estou transformando todo aquele medo que eu tinha em amor. E essa confiança é que vai aumentando, né, fazendo isso brotar mais. Ela vai dizer que a paz triunfante do Cristo é a da alma laboriosa que obedece e confia. Se eu confio, eu obedeço. Obedeço o quê? Ao Pai? A lei. A lei é universal, a lei funciona. Seja lá em que universo a gente estiver. Né? Não o mesmo Pai? Tem que funcionar igual onde estiver. Então, se o momento aqui está difícil, é porque alguma coisa estou indo contra essa lei. Quanto mais rápido eu aprender e começar a corrigir, melhor. O que faz a dor? Quando eu estou saindo desembestada assim, está caindo no precipício, dói alguma coisa e fala o quê? Para, volta. Não é assim? A gente ainda está num momento que a gente precisa disso. A hora que a gente entender bem, conhecer bem, souber bem, sentir bem essa lei dentro de nós, que ela está dentro de nós, né? Então a gente vai mais precisar da dor. Vai precisar do quê? Mais amor. Né? Porque o amor já está. Precisar um pouquinho mais. O amor é o quê? Paciente. Né? A gente hoje eu vejo assim com as minhas netas, que existe todo um trabalho de um estudo de psicologia, de trauma, de tudo isso que
fala, explica pra gente sobre as consequências da forma como a gente trata as nossas crianças. Aí eu fico vendo isso, eu fico falando assim, meu Deus, coitado dos meus filhos, como eles sofreram comigo, né? Como é que eles sobreviveram, olha só, e até que tão bem, né? Aí eu vejo minha filha assim, cuidando das meninas com tanta paciência, que às vezes eu falo assim, meu Deus do céu, será que não pode dar uns tapinhas no bumbum assim? Não, mãe, tem paciência, tem que ensinar, tem que falar quantas vezes forem necessárias. Você tem razão, minha filha, tem que falar quantas vezes forem necessárias, uma criança. Aí eu fico pensando na paciência que Deus tem com a gente. Não é? Encarnação após encarnação após encarnação. Aí você leva um tapinha assim da vida e fala, gente, Deus me abandonou. Aí Saulo, ele fala assim, conversando com Abigail no sono, nessas questões aí do trabalho, do espera, né, perdoa. Ele fala assim, que providências adotar contra o desânimo destruidor? Quem é que já passou por um momento de desânimo destruidor? Assim, gente, não dá nem para levantar da cama hoje. E aí você faz o quê? Ela fala, espera, tem esperança num dia melhor. Tem esperança que isso vai passar. Tudo passa, não era assim que estava lá na cama do Chico? Tudo nessa vida passa. Tudo passa. Passa o bom, mas passa o ruim também. Passa o ruim, mas passa o bom também. Se a gente tiver isso, o que isso faz conosco? Mantém a gente em equilíbrio. Não é verdade? Você não fica nem super eufórico assim, vai lá, ganhei na loteria, gasta tudo porque não tem controle, não é? Ficou tão feliz que na primeira compra já gastou tudo que recebeu. Nem fica tão triste a ponto de desistir da vida. Não é? A gente fica assim, os nossos altos e baixos são necessários. A gente precisa deles. Isso é o movimento da vida. Não é? Ninguém falou pra gente que ia ser tudo uma maravilha sempre. Vai estar sempre para cima. Vai ter perdas. A gente ainda precisa passar pelo... Como é que você vai aprender a perdoar alguém? Ninguém passando no teu calo. Você está ali bonitinho, todo mundo concorda com o que você pensa. Você vai crescer como? Vai aprender o quê? Né? Então imagina os jogadores de basquete, acho que foi Michael Jordan, que ele falava assim, que ele se tornou um bom jogador graças aos grandes adversários que ele teve. Foram eles que o incentivaram a continuar treinando, a jogar mais, a tentar mais, a melhorar as jogadas. O que a vida está fazendo com a gente? Lapidando. Não é? Nós não somos todos diamantes aí enterrados no lodo. Ninguém deixa de ser diamante porque está enterrado no lodo. Só que às vezes a gente vai ter que sair do lodo para brilhar, não é? Porque a ordem foi brilhar a vossa luz. A luz já está lá. Só que no lodo você vai iluminar o quê? Quem? O iluminar, não, a gente ilumina a si mesmo, mas queira ou não queira, nós estamos juntos nessa. A evolução, ela pode ser... A gente vai ter que atravessar certos patamares sozinhos. Tem certas coisas que só nós podemos fazer. Mas, se a gente não estiver se amparando, ajudando um ao outro, nem a gente treina o nosso ser, nosso ser a ser bom, né? O nosso espírito a trazer o lado bom de si, e nem a gente treina a receber. Né? Por quê? Deus jorra o tempo inteiro, que Deus está em tudo, está em... Né? Agora eu falo assim, mas eu não consigo receber nada, gente. Por quê? Porque Deus deixou de dar ou porque eu, que estou muito pequenininha assim, que não consigo receber nem uma colher de chá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que crescer, né? Tem que virar um copo, tem que virar um jarro, tem que virar um caminhão, pipa, para receber todo isso que vem do alto. O espírito tem que crescer. Então a esperança nesse melhor. Eu acho que assim, quando a gente começa a estudar o espiritismo, vocês vão estudar
E vai chegar um momento que vocês vão chegar na Gênese. A Gênese é um dos 5 livros de Kardec. Aí vocês vão se apaixonar pela visão do universo que ele traz. Né? Porque assim, ele não está falando mais do planeta, porque a gente ainda, queira ou não queira, a nossa vidinha é tão pequena que a gente ainda pensa que o Sol gira em torno de nós. Tá? Mesmo que a teoria explique que não, que somos nós que giramos em torno do Sol, mesmo que a nossa razão saiba, mas no nosso dia a dia, você está interessado nisso? Você está vendo o Sol passar assim, ó, o dia foi, virou noite, você deita na cama e a vida passou, não é? Só que o Espiritismo traz assim, você, espírito imortal, você é um cidadão do universo, não um cidadão do planeta Terra. Né? Essas leis aqui valem nessa Via Láctea e valem em todas as galáxias, valem em todos os universos. Você vai sair daqui um dia e você também vai ser espírito puro. Você também vai criar um planeta. Queira ou não queira. Entendeu? Então, acabou com a ideia do descanso em paz, primeiro, né? Porque você não morre, muito menos descansa, muito menos em paz, porque você tem a sua consciência ali te chamando. Te acordando para a vida. Né? Então, vejam que o Deus, aquele Deus que a gente temia, quando você transforma esse Deus para um Deus de amor, é um Deus que te acorda para uma coisa muito maior. Vocês são deuses, mas não é deuses assim que vocês, com toda a força que vocês têm, vocês podem abusar de todo mundo que está assim à sua volta. Não, assim, não é Deus. Todo mundo tem que te adorar? Muito pelo contrário. Né? O que Jesus veio nos ensinar? O maior na terra é o que mais serve. Não é? Ele se fez o menor. Deus some. Você vê Deus em algum lugar? Quanto maior, menos a gente consegue ver. Menos a gente enxerga. Mas é esse o chamado. Não é ser de perfeitos como Pai. Não é como qualquer um, não. São convites, né? São convites que o Mestre foi nos trazendo. Então, eu acho que assim, quando a gente pensa assim, veio nos salvar do quê? Da nossa ignorância, da nossa pequenez, do nosso eu egoísta, né? Eu que só penso no meu umbigo, eu que só enxergo o que eu necessito. E o que eu necessito aqui, agora, o prato de comida. Não é nem para o espírito. Então, chega aqui, Abigail fala, espera, tem esperança. A alma deve estar pronta a atender ao progresso divino em qualquer circunstância. O chamado de crescimento, ele é constante. Como a gente falou lá no comecinho, a natureza não dá salto. Não queira sair daqui santo nem santa. Não vai acontecer, não dá. Não é? Mas um pouquinho a cada dia, se a gente não fizer, quanto tempo mais a gente vai demorar nessa estagnação? Quando a gente chega aqui, os estudos, né? A leitura. Então, eles falam assim, uma leitura dignificante, uma leitura boa por dia. Eles falam assim, um livro por dia, por noite? Não, gente, é uma página. Lê uma página por dia, no final do ano você leu 2 livros. Agora os livros são fininhos, né? Ninguém aguenta, ninguém dá conta de ler um livro muito grosso, são digitais ainda por cima, uma página. E a gente não dá conta, dorme na primeira. Não dá conta nem de rezar o Pai Nosso, dorme, né? Pai Nosso que está no céu. Desmaiei. Então, vejam que são migalhas, né? Mas não se preocupem, porque Deus tira leite de pedra, gente. A hora que você fala Pai Nosso, pronto, já se conectou. Já se conectou com algo maior. Não é? Já se conectou, já abriu o coração, já canalizou aí para algo bom chegar para a gente.
Só que às vezes a gente nem o Pai Nosso, a gente já chega tão avariado na cama que já, né, não consegue nem pensar numa prece que dirá no Pai. Então, nesse momento em que Abigail chama a atenção de Saulo, ele fala, realmente, a esperança foi sempre a companheira dos seus dias mais ásperos. E eu acho que nossos também. Né? Os nossos, todo mundo que está aqui, todo mundo que já passou por um momento mais difícil, sabe que a esperança foi o que salvou o dia. Saberia guardar o porvir com as bênçãos do Altíssimo, confiaria na sua misericórdia. Então, é um pai de amor, é um pai de justiça, mas é um pai de misericórdia. A gente fala assim, todo mundo que causa, né, tudo que a gente faz, causa, tem uma consequência. Mas nunca se esqueçam que existe a misericórdia divina. Não é? Então, por isso que não é causa e efeito, por isso que não é eu faço, eu tenho que tomar. Né? Eu ajo de uma certa forma de uma forma enganosa, de uma forma que eu não entendia bem, que eu não sabia direito, não é? E tenho que passar pela mesma situação, tenho que passar pela mesma dor. Não é assim. Né? O nosso aprendizado, ele é por amor ou pela dor. O nosso aprendizado é, sobretudo, por experiência. Então, se eu consigo ver minha experiência como um momento de extremo amor e de extrema misericórdia divina, eu transformo a minha visão daquilo e consigo ultrapassar com muito mais confiança e esperança. Né? E aí, numa carta, anos depois, Paulo já viajou muito pelo mundo ocidental e pela Ásia, trazendo essa boa nova para todos os ensinamentos do Cristo. E ele vai dizer o quê? Vai mandar uma carta, são as famosas epístolas de Paulo, que estão lá na Bíblia, são 13, né, se não me engano, em que são consideradas também parte do Novo Testamento, em que ele vai escrevendo para as igrejas que ele foi montando através da sua vida, nas suas viagens, e numa delas em que ele escreve para Corinto, ou para os coríntios, que são as pessoas que viviam ali em Corinto, ele vai dizer, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Já ouviram essa? Tudo me é permitido, mas não me deixarei escravizar por coisa alguma. Está lá na primeira carta aos Coríntios. Só para a gente ter uma ideia, eu trouxe aqui um mapa. Corinto está lá, estão vendo lá a Itália, né? A botinha ali, está a Grécia. Corinto está ali naquele istmozinho, aquela parte de baixo ali é o Peloponeso, e bem na divisa ali está Corinto, bem perto de Atenas. Corinto, Abigail, que era o amor da vida dele, era de Corinto. Ela tinha nascido em Corinto. Então, conta lá Emmanuel conta ali no livro que para Paulo era um local que tocava seu coração. Mas nunca ninguém soube, ele nunca contou para ninguém que Abigail era de lá, mas Emmanuel traz essa história para a gente. E ele tinha sendo na Grécia, sendo nesse local, estavam ali romanos, estavam ali hebreus, estavam os gregos, né? Um ponto entre a Ásia e a Europa. Então, imagina a confusão que era ali. Né? Tudo que era comerciantes, o comércio passava por ali, muitos viajantes, gente de muitos lugares, e tinha a deusa Afrodite ali, era um local de muito sensualismo, em que por isso que ele diz que tudo é permitido. Né? Então, tudo corria solto ali. Hoje em dia, a gente vê na sociedade hoje, e isso Joana vai comentar nesse capítulo desse Mundo Regenerado, em que nós vemos essa loucura, às vezes, né, de tudo é permitido. E que existem na sociedade muitos problemas, que a gente muitas vezes olha assim e pensa, será que o mal está tomando conta? Não era o contrário? Não era para ser o contrário? Não era o bem tomar conta? E a gente está vendo tanta coisa ruim acontecer. E
eu brinco com o pessoal nos estudos, que eu falo assim, imagina uma panela com uma comida toda queimada embaixo, assim, sabe? Aquelas que você não nem olha mais, né? Queimou tudo ali, você tá com ela ali, nem percebe, não é? Você não percebe que aquela comida grudada ali, queimada no fundo da panela, tá ali, mas aí você resolve limpar. Aí começa tirar aquele gunk, né? Aquela coisa assim grudada, aquela coisa preta, queimada. E aquela água começa a ficar toda suja, sabe? E aí você vai lavando, vai tirando a água, né? Até que chega. Então eu fico pensando assim, se eu sou uma pessoa que eu estou na consciência da panela, para mim o mundo acabou. Um torvelinho, não é? Toda aquela coisa, aquela sujeira vindo de eu não sei aonde. Não acaba nunca, porque aquele negócio grudar. Se eu estiver na consciência da esponja, eu sei que eu estou fazendo ali é uma limpeza, né? E que vai passar, vai ficar tudo bem. Agora, se eu estiver na consciência da pessoa que está fazendo, né? Do autor da coisa, eu já estou vendo a panela brilhando, sequinha, guardada no armário, e a minha cozinha toda limpinha, brilhando, coisa que eu não vejo há muito tempo lá em casa, porque somos gêmeas em casa, então quando não tem uma, tem outra. Mas não é. Então às vezes a gente está no meio da panela, e o furacão está rodando solto ali. Tem que confiar e esperar. Vai passar. Então ela diz assim, conheces Jesus e sentes o seu apelo para que trabalhes na sua seara. Ergue-te e luta com as armas da bondade, da afeição pura e da caridade. Caridade, gente, lembra? BIP, bondade, indulgência, perdão. Hoje é o teu dia de servir com abnegação. Então não é o dia de pedir que o outro entenda, não é o dia de pedir que o outro cresça, não é o dia de pedir que o outro faça as coisas pra gente. Faze o bem, qualquer que seja, por mais insignificante que pareça. Tirar o preguinho da rua, né? Catar o preguinho da rua. Tirar aquela folha seca que está no meio da rua que pode causar um acidente. São listas lá dos espíritos. Triunfa sobre a hipnose espiritual inferior que te tenta submeter e deixa-te atrair pelo magnetismo do amor do Cristo de Deus. O grande progresso moral da humanidade está germinando e em breve a semelhança da bonança que sucede a tormenta vê-lo-ás em toda parte no hino de louvor à vida e ao amor. Faze parte desse alvorecer e ser feliz desde hoje, agora. Porque a consciência maior já vê a panelinha limpinha lá no armário, brilhando. Né? Então já seja feliz desde já. Aí eu estava vendo essa questão da regeneração, né? O mundo de regeneração, e encontrei isso aqui. É uma organização holandesa. E juntaram uma pessoa assim, que já fazia esse trabalho de regeneração da terra, e com um ativista de consciência sobre o mundo, a alteração do clima, o aquecimento global, e eles se juntaram e formaram essa organização. Isso aqui é lá no Quênia, lá na África. Então eles se juntaram com o pessoal de lá, que vive ali, nesse trabalho de restauração do solo. E eles fazem, e a terra é tão seca, ela fica tão seca, que quando a chuva cai, a água escorre todinha. Ela não consegue penetrar na terra. E eles fazem esses buracos no solo para reter a água da chuva. E aquilo ali começa a fertilizar o solo e começa a brotar a vegetação de novo. Isso já está acontecendo. Então, eles plantam, né? Mas para plantar, o solo muito árido, não tem nem como fazer.
Então, eles começaram esse projeto no Quênia, estão na Tanzânia, tem vários países ali na África, mas assim, para a gente ver que a regeneração, ela é do ser, ela é do planeta, não é? Mas ela vai se materializando assim aos poucos, através das ideias e do fazer de cada um. E eu fico pensando assim, né? Nosso coração às vezes está tão árido, assim, precisa de uns buraquinhos ali para reter água. Então, às vezes, fazer esse buraco, às vezes dói na gente, né? Mas tem alguém ali cavando um buraquinho para ver se entra alguma, para ver se fertiliza assim os nossos sentimentos. E então acho que esse convite de Abigail trabalha, né? Tá também com Joana, mas a Joana traz para a gente trabalha, confia, espera, tem esperança de que estamos melhorando, estamos crescendo. Por pior que pareça, por pior que seja a imagem, tem conserto, somos nós que temos que consertar, mas estamos aí chegando, os recursos estão chegando e para a gente ter essa esperança, essa certeza que vai melhorar, né? Então, essas as considerações que eu queria fazer para vocês. Agradeço muito por estarem aqui.